Presta o microfone, Romão. A paz, irmãos. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Quero aproveitar esse momento. Acho que o Romão, visitantes, apresentou? Eu quero louvar ao Senhor por mais uma oportunidade de estar aqui nesse lugar. Se você está chegando agora e de repente não sabe, nós estamos estudando o livro de Atos. E nesse livro, muitas pessoas já passaram por aqui para poder falar desde o capítulo 1. Nós estamos no capítulo 16. E hoje a gente vai dar prosseguimento a esse capítulo que começamos a falar semana passada. E eu aproveitei para poder falar sobre alguns direcionamentos que possivelmente Deus queira dar à nossa igreja Betânia, para que Betânia não se esqueça do ano de 2026, ou no ano de 2026, de oportunizar e atentar pessoas que estão perto, para que essas pessoas possam desenvolver as suas ações dentro do reino de Deus e dentro de Betânia, que é um lugar que Deus tem aberto portas e abençoado tantos outros lugares. Não somente isso. Um outro conselho foi para que Betânia permanecesse sensível à voz do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo. E essa, com certeza, é uma ação, é uma necessidade que a igreja precisa ter e não se perder. Continuar ouvindo a voz do Espírito, entender aquilo que o Espírito está fazendo, estar sensível a essa ação do Espírito para não perder o caminho para o qual o Espírito Santo quer nos enviar. E, por fim, continuar indo na direção de pessoas, porque o Evangelho tem a ver com isso. Pessoas. Pregar o Evangelho, proclamar, anunciar, para que pessoas cheguem ao conhecimento da verdade de Deus. E assim, nós esperamos que o nosso ano seja. Amém, irmãos? Hoje a gente continua no capítulo 16. Mas continua entendendo o seguinte, irmãos. Existe uma jornada que está sendo percorrida. Voltando lá atrás, em Atos capítulo 1, você vai ver que tudo começa com Jesus subindo e os discípulos meio sem ter o que fazer, vendo Jesus subir e, de certa forma, se sentindo entristecidos, retraídos, intimidados, porque não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. E aí um anjo aparece e fala, esse Jesus ele vai voltar, calma. E depois tem toda a ação do Espírito Santo em Atos 2. Assim como Jesus tinha falado que aconteceria, ocorre de fato, o Espírito Santo desce sobre eles. E a partir daí, eles são tomados por uma ousadia tal que o Evangelho não chegou até você. Esse Evangelho se expandiu, graças a Deus. Mas tudo começou com simples homens, com pessoas comuns. Homens e mulheres comuns, que se colocaram nesse lugar de disponibilidade do Espírito para o Espírito e foram usados pelo Espírito para proclamar as boas novas de salvação que nos alcançaram, que alcançou você. Aliás, o Evangelho tem a ver com isso. Eu sei que, em geral, a gente quer ouvir palavras que, de certa forma, tragam algum conforto para a gente, algum consolo. Mas o Evangelho de Deus, a salvação de Deus em nós, ela exige mais do que isso de eu pensar em mim mesmo. A primeira canção que nós cantamos aqui falava de comunhão. E é essencial que a gente entenda que a nossa função no reino de Deus tem a ver com aqueles que estão perto de nós. Não fazemos nada sozinho, nós vamos juntos para poder ir mais longe. Tem uma frase, alguma coisa assim sobre isso, não é? E um vai amparando o outro, e assim a gente consegue chegar a lugares inimagináveis por causa do Espírito, sim, mas por causa de pessoas queridas que estão perto de nós, estão nos auxiliando. Não foi diferente com os discípulos, com os apóstolos, pelo contrário. Um foi encorajando o outro na missão, e eles conseguiram chegar nos lugares que chegaram. E assim a gente chega até o capítulo 16. Esse evangelho ele está se espalhando. Existe uma jornada desses homens, dessas mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, atravessando por diferentes lugares, diferentes locais, diferentes cidades e daqui a pouco nações, continentes. O evangelho que começa ali
em Israel, Jerusalém, começa a se expandir. Lembra? Judéia, Samaria, até os confins da terra. E é real, isso está acontecendo. No capítulo 16, narra a história de Paulo, Silas, Timóteo e o próprio Lucas, indo das cidades de Derbe, Listra, Icônio, indo em direção a Troas, em Troas recebendo uma visão do Espírito para ir para Macedônia. Lá em Macedônia chegando até Filipo, e lá em Filipo anunciando o evangelho de salvação. Não sei se você se lembra, chegando em Filipo, eles se deparam com uma mulher chamada Lídia. Lídia se converte, a casa de Lídia vira um lugar de abrigo para os apóstolos, para os discípulos se reunirem ali. A partir daí, então, a gente segue. Mas lembrando o seguinte, que essa jornada dos servos de Deus, daqueles servos de Deus, também é a sua, também é a minha. Amém, irmãos? Fica com isso no seu coração. Essa jornada, essa caminhada na fé, ela também é sua. Romão, quando acabou a segunda música, veio aqui para poder falar sobre o reino de Deus e a nossa função de propagar o reino de Deus. É com a gente também esse negócio, tá, irmãos? De anunciar o reino de Deus. Como? Como é que você vai fazer isso? Como é que Deus vai te usar? Eu não sei. Eu só peço a você que, pelo Espírito Santo, você se coloque à disposição do Espírito. Foi para isso que você veio aqui, meu irmão, minha irmã? Para ser cheio do Espírito Santo, como aqueles homens e aquelas mulheres? Então, fecha seus olhos em nome de Jesus e faça uma oração assim a Deus. Peça ao Espírito Santo para que conte com você nessa obra, nessa missão. Eu sei que a gente, às vezes, tem muitas referências, muitos ícones. E a gente espera que essas referências, esses ícones, façam, às vezes, aquilo que a gente deveria fazer. Se é medo, se é receio, se é alguma trava, se há algum impedimento, em nome de Jesus, seja liberado agora para ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. Seja uma bênção onde você vai, naquilo que você faz. Onde você vai, eu não vou. Outros aqui talvez nunca irão. Então é contigo mesmo. Você que se sentiu incomodado com alguma coisa, algo que o Espírito te mostrou, alguma injustiça, alguma necessidade, pensou assim, Deus, envia alguém para ajudar, e o Espírito Santo estava falando com você, e você sabia disso, o Espírito Santo estava dizendo, meu filho, minha filha, era contigo mesmo. Era você, era para você fazer. Não jogue para mim a responsabilidade que é tua, filho meu. Ah, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Ajuda-nos na caminhada. Que a gente não transfira a responsabilidade. Esse negócio é com a gente, Senhor. E a gente não quer abrir mão de viver, de fazer a tua vontade. Conta com a gente, meu Senhor, para a obra que o Senhor está fazendo nesse mundão. Ache os nossos corações. Sabe essa limitação que nós estamos apresentando? Tu conheces muito bem, Espírito Santo, Tu és suficiente para poder suprir as nossas carências, para poder animar o nosso espírito, nos encher de ousadia. Ah, Senhor, abre os nossos lábios para anunciar a Tua palavra. Dá-nos direcionamento, Espírito Santo, coragem. Espírito de Deus, dá-nos a intrepidez do Senhor para viver a Tua vontade, para fazer valer a Tua vida em nós. Vivemos por Ti e para Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia lá em Atos 16, a partir do verso 16. Por favor, painel. Atos 16, verso 16 até o 40. Vamos lá, você que não trouxe Bíblia, acompanha aqui. É importante, fundamental a gente entender essa história. Retrocedendo um pouquinho, lembra?
No capítulo 15, uma decisão foi tomada a respeito da circuncisão. E essa decisão precisa ser enviada para os diferentes lugares e igrejas que foram formadas. Então, Paulo e Silas, eles vão até Derbe e Listra, como falei agora há pouco, vão para Icônio. Eles pegam Timóteo, inserem Timóteo na missão. Timóteo é uma pessoa muito querida, especial diante de Deus, que é usado por Deus posteriormente também. Tem os escritos a Timóteo, 2 cartas lá no Novo Testamento. Lucas depois se insere na história, o Espírito manda eles irem para Macedônia. Lá em Filipe, eles se encontram com Lídia, nesse lugar de oração que a gente vai ler ali. E esse lugar de oração passa a ser um lugar comum de encontro deles. Não era uma sinagoga, era um lugar que eles encontraram para poder se reunir. Vamos lá, então. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem.
Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Amém, irmãos? Que jornada, não é verdade? Que jornada maravilhosa. Linda jornada de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Apesar de Timóteo e Lucas não serem relatados nessas experiências aí, mas eles estavam, de certa forma, ali junto. Isso nos traz essa noção, essa consciência de propagação e proclamação do reino de Deus e essa responsabilidade, mas sem, contudo, nos deixar livres de uma verdade, de que a palavra de Deus propagada, anunciada, ela tem oposições, ela vai sofrer oposições. E são de diferentes maneiras. Na nossa vida é assim também, e com certeza não vai deixar de ser enquanto nós estivermos nessa terra. Mas vamos lá, vamos recapitular a história desses homens então. Esse lugar que Paulo e Silas encontraram juntamente com Lídia virou um lugar de oração e um lugar onde eles estavam frequentemente. Os versos que a gente leu do 16 ao 18 mostra que eles frequentemente se encontravam ali para orar, para ensinar a respeito da palavra de Deus. Mas uma coisa curiosa acontece. Uma mulher jovem, a Bíblia fala que ela era escrava e fala que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela se coloca no caminho deles e ela vira porta-voz deles, para poder dizer que eles eram servos de Deus, homens de Deus, que anunciam o evangelho da salvação, que anunciam palavras de salvação. Naturalmente, qual seria a reação que esses homens deveriam ter? Olha, alguém está ali sendo porta-voz das verdades que nós trouxemos. E a Bíblia fala que ela vai fazendo isso por vários e vários e vários dias. E tem um porém nessa situação. A Bíblia fala que ela fazia isso a partir de um espírito de adivinhação. E esse negócio dela começar a falar e continuar falando mexe tanto com Paulo que ele consegue entender isso. Que as palavras que aquela mulher estava falando não vinha do Espírito, mas vinha de espíritos malignos, de demônios. Elogios, louvores de uma jovem escrava se manifestam, se colocam nesse lugar de ações demoníacas. E essa é a primeira lição que o texto traz para a gente. Meus irmãos, cuidado com ações diabólicas, demoníacas, que parecem elogios, louvores, que parecem espiritualidade. A gente é um povo que gosta de receber elogio, não é não? Fala sério. A gente vem aqui, canta, e é tão bom saber que a forma como a gente cantou foi agradável, foi boa. A forma que ela prega, olha só como ela prega bem. Olha só como ele atua bem, ela atua bem aqui. Olha só como ela faz libras bem, olha só como ela é linda fazendo. Que pessoa maravilhosa. E no final da história isso se mostra como uma armadilha do diabo para a gente, para poder nos desvincular do caminho de Deus. Tem uma história que diz que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, não sei se você conhece um pouco da história dele, ele que era um pregador inglês lá do século XIX, a história dele diz que a pregação que ele fazia, muitas pessoas aceitavam a Jesus por causa da pregação dele. E era uma pregação maravilhosa. E em certo momento alguém chega para ele e fala assim: Spurgeon, a sua pregação foi maravilhosa, Deus falou muito através de você. E ele vira para a pessoa e fala assim: muito obrigada, mas o diabo já falou isso no meu ouvido.
Ai, orgulho, vaidade. Meu Deus, como a gente tem que lutar contra isso. O tempo inteiro precisamos de validação dos outros. Sermos afirmados por aquilo que as pessoas têm a falar de nós. A gente precisa que alguém fale bem da gente para que a gente se sinta instrumento de Deus, voz de Deus, mãos de Deus, pés de Deus. Que se ninguém fala nada, parece que as coisas não vão acontecer. E quando algum elogio vem, ai meu Deus, ai do Senhor sem mim. O que seria do Senhor sem a minha vida? O que seria de Deus sem Paulo? Do Evangelho sem Paulo? Você imagina o Evangelho sem Paulo? Você imagina? Será que chegaria até nós? Será, Carla, que chegaria até nós o Evangelho sem Paulo, sem Pedro e sem outros mais? Ah, meu irmão, em nome de Jesus, cuidado com ações diabólicas disfarçadas de espiritualidade. Cuidado com as áreas VIPs. Cuidado com as honrarias. Cuidado. Porque isso exige de você um preço muito grande. Não é à toa que elas vêm. Pelo contrário, elas querem mudar o foco. O foco é a missão, elas querem te tirar de lá, ó. Não dá mais tempo, não dá mais tempo de falar com os irmãos, é muito irmão para cumprimentar. Não dá mais tempo de atender no gabinete pastoral. É muito irmão para atender. É muita gente para cuidar. Ações diabólicas que se colocam como ações espirituais para nos tirar do caminho que deveria ser um caminho trilhado na ação e na direção do Espírito. Mudam o foco, mudam o propósito da missão e mudam a glória. A glória não é mais de Deus, a glória é nossa. Nossa glória. Só aconteceu porque você estava lá, Romão. Só aconteceu porque você estava lá, Judson. Ai, meu Deus, se você não tivesse aqui. Ai, Wanda, se você não tivesse aqui. Meu irmão, a obra é de Deus. É o Espírito que vai direcionar. É por isso que o salmista vai dizer assim, Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá. Ergue a sua voz no nome de Jesus, ao teu nome dá. Glória. Não a nós, mas ao teu nome dá glória, Senhor. E Paulo percebe isso, meus irmãos. Paulo percebe tanto que ele repreende. Então, em nome de Jesus, fica ligado, fica atento, não seja corrompido, não seja deformado, não compactue com aquilo que não é de Deus. Rechace, repreenda, manda embora, abra mão, escolha perder. E você vai ver na história que eles escolheram perder muito, para que Deus fosse glorificado. Escolha perder, meu irmão. Abra mão. Abra mão. Cuidado com os elogios. Cuidado com a vaidade. Cuidado com o orgulho. Isso vai matar você. Vai matar a sua fé. Vai te tirar do caminho. E aí Paulo entende isso, então, e ele repreende o espírito em nome de Jesus. O espírito sai. O problema do espírito adivinhador daquela menina sair é que ela para de dar lucro para seus senhores, porque ela era escrava. Por causa disso, então, Paulo e Silas são levados até as autoridades, são, de certa forma, falsamente acusados. E por serem acusados daquelas ações, de fazer aquilo que era indevido, são arrastados, ficam sem roupas, presos, açoitados, colocados no lugar mais escuro, no lugar mais longe possível de qualquer luz, mais escondido, porque eles sofrem a consequência de não aceitar se dobrar aos manjares desse mundo, aos prazeres desse mundo. E aí está a nossa segunda lição. Esteja disposto a sofrer as consequências
de não se dobrar às seduções desse mundo. Você acha que simplesmente negar, repreender, vai ficar bem? Claro que não. Vai ter retaliação. Claro que vai ter. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Não escolhe não comer dos manjares do rei para você ver o que vai acontecer com você. Não escolhe não se prostrar para ver o que vai acontecer com você. Fogueira. Fornalha. Morte. Consequências. Consequências de não abrir mão. Por quê? Nós fomos chamados para andar na contramão do mundo. Contramão do mundo, se opondo aos sistemas que visam dominar esse mundo. Mas pelo poder do Espírito. Isaías 61, e é uma canção antiga que a gente canta, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Claro que tem a ver, é sobre Jesus, é sobre Jesus. Mas a gente canta exatamente isso. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor. Você acha que isso é de graça, irmão? Você acha que você vai mexer com quais estruturas quando tirar encarcerados da prisão? Quando se meter em assuntos que a maioria das pessoas fala, não se mete nisso não. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ações desse nível, sabe? Injustiças. Qual é o preço de meter a mão, o pé, o corpo em assuntos alheios? Qual é o preço? O preço é tudo que Paulo e Silas passaram. Ser arrastado, ser preso, ser açoitado. É padecer perseguição mesmo. Você foi enganado nessa fé? Ou isso é palavra de Jesus para nós? Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa do meu nome. Você foi enganado? Alguém não te falou isso quando você veio para a fé? Você é bem-aventurado. Jesus está falando que você é feliz. Mais do que feliz, porque por sofrer perseguição no nome dele, por ser instrumento dele, por entender que o seu chamado foi para isso mesmo, para agir ativamente no mundo, não é para viver uma vida passiva, individualizada, mas é por querer, de fato, é escolher entrar no mundo, fazer diferença nas suas várias esferas. Bem-aventurados que sofrem perseguições por causa do meu nome. E aí, Pedro, por favor, painel, ajuda a gente. 1 Pedro, no capítulo 3, verso 14, o apóstolo não engana ninguém também, ensinando para os crentes que se convertem. 1 Pedro 3, 14. Obrigada, painel. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Ele esteve lá com Jesus, ele ouviu Jesus falar, ele está falando para a gente, é assim mesmo, ó, perseguição, sofrimento, mas felicidade. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Vá, insista. Queira sofrer, queira viver isso, mas tem uma razão. E aí está lá em 1 Pedro 2, verso 20 e verso 21. Por favor, painel. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam um sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Em algumas outras traduções, isso é agradável a Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Meu irmão, você não está sendo enganado nessa tua fé. A tua fé é de sofrimento. A tua fé, negar os prazeres desse mundo, se opor às seduções do mundo.
Negar o mal, consequentemente, é atrair para você consequências, mas com uma recompensa. Somos reconhecidos por Deus. Deus nos reconhece. Meu Deus, que isso seja o teu contentamento, em nome de Jesus. Sabe o que você está sofrendo por poder ser honesto? No trabalho, na faculdade, nas relações. Está ruim? Está ruim? Está muito ruim? Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo. E Deus está se alegrando com a sua vida. Eu sei que pode estar ruim, está doendo na carne, está doendo na mente. Mas o teu Deus está se alegrando na sua vida. O teu Deus tem prazer com a sua vida, por você não abrir mão. Mas, Senhor, está doendo muito. Meu Deus, está doendo, está doendo. Meu irmão, imagina só a situação. Os caras, eles foram despidos, açoitados, eles são jogados no pior lugar da prisão, provavelmente úmido, frio, e eles ainda têm os pés aprisionados. Desconfortável, totalmente desconfortável. Dor, sofrimento, Senhor, mas sou teu servo, sou teu filho, faz alguma coisa. A Bíblia não diz que eles fazem isso, pelo contrário. Verso 25 de Atos 16, o que eles fazem, meu irmão? Eles cantam. Eles cantam. E o que eles cantam? Te louvarei. Adorarei. Eles louvam não importando as circunstâncias. Eles fazem igual a Cassiane. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Só eu que conheço, gente. Pelo amor de Deus, para com isso, irmãos. Vocês são pentecostais que eu sei, não vem com essa de que são batistas, não. Estão louvando, porque eles entendem o seguinte. Se Deus nos fez chegar aqui, nós vamos ressignificar a nossa dor. Está doendo? Tá demais. Ai, meu Deus, como dói. Ser injustiçado, sofrer perseguição, falarem mal da gente. Ser mal falado, difamado. Como dói. Mas eu vou escolher intencionalmente adorar a Deus, não importam as circunstâncias. Eu vou escolher. Mesmo que eu esteja no pior momento da minha vida, eu vou escolher adorar a Deus. Porque esse Deus, não somente Ele é digno, mas porque essa adoração, ela vai ter efeito. Tem gente escutando. Tem gente atento, tem gente te vendo. Tem gente te observando. E nessa dor que você está padecendo, qual é o teu testemunho? Tem gente te vendo. Tem gente que está observando todas as sessões que você está fazendo de quimioterapia. Tem gente observando aí todas as suas consultas médicas. Tem gente vendo aí que você não bebe há não sei quantos dias. Que você escolheu não fumar. Ou qualquer outra coisa aí. Tem gente que está vendo que você não está murmurando porque não tem emprego. Está esperando em Deus. Está confiando em Deus. Porque o teu Deus sabe da sua vida e Ele sabe o que é melhor para você e para quem está ao seu derredor. Ele sabe. Não murmure, não reclame. Transforme esse cárcere em culto em nome de Jesus. Adore a Jesus, adore. Adore a Jesus. Eu não sei se você conhece a história da música Sou Feliz, do hino Sou Feliz. Ele foi composto por um homem que sofreu grandes perdas na sua vida. Um incêndio na sua casa, mas principalmente um naufrágio que matou
4 das suas filhas. E no momento de pior dor, de angústia da vida dele, ele para diante de Deus e escreve alguma coisa do tipo, para a gente foi traduzido assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E aí vem o refrão: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, ainda podemos produzir vida e beleza. Como a concha, lembra da concha, a história da concha e da pérola? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, ainda podemos produzir beleza e vida. E assim Deus vai usando o nosso testemunho, aquilo que a gente está passando, para ser instrumento de testemunho, de ação na vida de outras pessoas, para que elas, de certa forma, cheguem ao conhecimento da verdade. E como Deus vai agir? Talvez Deus envie um terremoto. Um terremoto. Hoje é dia de culto de louvor, tá, gente? Música. Um terremoto vai acontecer aqui. Talvez Deus envie uma intervenção. Parece sobrenatural, mas alguns dizem que naquele lugar era comum. Um terremoto acontece lá, a Bíblia conta pra gente, abala as estruturas da prisão e a Bíblia fala: a prisão de todos é aberta. Ou as prisões de todos, os grilhões, as cadeias de todos são abertas. Todos. Paulo, Silas e todos os outros encarcerados. Todos são libertos. Intervenção divina. Aí, você orou muito e Deus atendeu para a salvação de outra pessoa. Mas eu que estou presa. Senhor, eu que estou presa aqui. Calma, Wanda, ainda não chegou a tua vez. O terremoto não é para Paulo e Silas. Para quem é, meu irmão e minha irmã? É para o carcereiro, que estava dormindo. E que acorda e desesperado corre lá e quer se matar. E Paulo grita: não faça isso, porque a gente ainda está aqui. E aí eu ouso dizer para vocês que esse é o maior milagre. Ninguém fugiu. Ninguém. Nem Paulo, nem Silas, nem os outros prisioneiros. Mas, Romão, olha só, teve um momento lá na Bíblia, uns capítulos atrás, que Pedro foi preso e o anjo do Senhor foi lá, pegou Pedro e tirou Pedro da prisão. Por que que Paulo e Silas não fugiram? Era ação divina. Por que que eles não fugiram? Por quê? Por quê? E a gente vai pensando nisso, elucubrações. Como? E vai pensando nisso, conjecturas. Porque eles sabiam que se eles saíssem da prisão, o carcereiro seria morto. Quando Pedro foi liberto da prisão lá atrás, Herodes mandou chamar as pessoas responsáveis por Pedro para poder matar. Era responsabilidade do carcereiro cuidar dos prisioneiros. E eles não fogem. Sabe por quê, meu irmão? Essa é mais uma lição para a gente. Porque às vezes a intervenção divina não é um escape para a gente. Sabe aquilo que a gente costuma cantar? Deus já deu um escape e não sei o que lá? Essa eu não sei não, por isso que eu não vou cantar, gente. Acho que fala isso. O escape não é para você. O escape é para quem está ouvindo, para quem está vendo o teu testemunho. E o carcereiro não se mata. Ele é alcançado pelo poder de Deus. Imediatamente ele vira para Paulo e Silas. Ele lembra do que foi falado lá atrás. Eles são servos
do Deus Altíssimo, eles anunciam um caminho de salvação e ele se prostra. Como é que eu posso ser salvo, Paulo? Como é que eu posso ser salvo, Silas? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É possível que a intervenção que você esteja buscando de Deus venha, mas talvez não seja para te dar aquilo que você quer. Talvez você tenha até que abrir mão daquilo que você está pedindo, para que outro seja alcançado e seja contemplado. Meu irmão, minha irmã, esse negócio é muito irreal. Eu estava pensando em casa, assim, Senhor, como é que pode ser esse negócio? É muito distante daquilo que a gente ora, daquilo que a gente busca. Sabe por quê? Porque nessa questão de intervenção divina, de ação de Deus, até quem me fez mal pode ser alcançado. A pessoa acabou de me surrar e ela que é alcançada, Deus. Sim. Faz sentido para você isso? Faz sentido para você isso? Faz sentido para você isso, Sentinelle? Não faz sentido. Não faz sentido para olhos e pensamentos humanos. Mas para quem é de Deus, meu irmão, a gente se coloca nesse lugar. Na época da Segunda Guerra Mundial, tinha um padre que foi aprisionado, foi levado também para o campo de concentração. O nome dele era Maximiliano Kolbe, se eu não me engano. E ele ficava lá propagando a palavra de Deus naquele lugar. Em certo momento, um prisioneiro escapou. E era natural que quando um prisioneiro escapasse, 10 pessoas que estavam ali em Auschwitz eram assassinadas por causa de alguém que escapou. E aí algumas pessoas foram escolhidas. Um homem que esse padre conhecia começa a suplicar para que aqueles homens não levem ele. Não me leva, não me mata, eu sou pai, eu tenho família, eu tenho esposa, tal. Esse padre, ele é tão comovido pela ação desse homem e ele se coloca no lugar para poder morrer. Ele se dá. Não que esse homem tenha sido o algoz dele, mas perceba a situação. O cara, ele não ia morrer. E ele se prontifica aí no lugar desse homem que morreria. Talvez ele fosse liberto, conforme o tempo fosse passando. Mas ele vai lá e se coloca no lugar. Se eu não me engano, esse padre foi até canonizado por causa da sua ação. E a história dele fala que ele se reúne com esses outros 9 homens e tentando não deixá-los mais aflitos do que eles já estavam, porque sabiam que eles iam morrer de fome, porque eles eram privados de fome. E a oração, a fé, tudo aquilo que ele fazia por aqueles homens, fazia com que eles se acalmassem e recebessem de melhor maneira aquela situação, porque era comum entre eles até o canibalismo, porque eles estavam passando fome. Por fim, esse padre é um dos últimos a permanecer para morrer, e porque ele estava demorando muito a morrer, ele é assassinado de outra forma. Mas ele se colocou no lugar de alguém. Você já se imaginou se colocando no lugar do seu algoz? Daquela pessoa, aquela que te feriram? Com qual objetivo? Para que ele e ela, no futuro, produzam frutos de arrependimento? Aquele carcereiro que causou males, ele vai lá para poder lavar as feridas de Paulo e Silas, tá, meus irmãos? Betânia louvou, pode subir, tá? Então, talvez, a intervenção do Espírito não seja para te salvar, mas tem propósito. E o propósito é de que outra pessoa ou outras pessoas cheguem ao conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Meu irmão, você quer viver isso na sua vida? Olha só a proposta. Você quer viver isso na sua vida? Você quer abrir mão daquilo que você está vivenciando
talvez de uma vida boa e agradável para poder se colocar num lugar ruim para que outro herde a salvação, é irreal, não é? É fora do comum. É palavra de Deus para nós. E sabe por que eu quero te convidar a aceitar isso? Porque talvez essa intervenção não seja para você. Mas o escape vem, meu irmão. O livramento vem. Porque Deus está vendo você. E vendo o teu testemunho e sabendo que você tem sido instrumento dele nessa terra. E ele veio para Paulo e para Silas. Eles, no primeiro momento, não querem aceitar, porque a forma como foram julgados não foi a devida, mas depois eles são liberados da prisão. E sendo liberados da prisão, eles voltam até a casa de Lídia, não para serem consolados, mas para consolar aqueles que de alguma forma estavam afetados com a situação dele. E isso é mais um ensinamento para a gente. Quando eles voltam para a casa de Lídia, eles consolam os irmãos e fazem o seguinte: tchau, vamos agora para Tessalônica. Porque a vida não acabou ali. Ainda tem um trajeto a ser percorrido. Então, quando Deus te der um livramento, te der essa bênção que você está almejando, não para nela não. Prepare-se para novas jornadas, novas batalhas, novas lutas, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. A gente só está no capítulo 16, meus irmãos. O negócio lá, ó, vai até o capítulo 28. E muitas outras coisas, esses homens, esses discípulos, esses servos, eles vão vivenciar. Então, em nome de Jesus, continua com a tua mão no arado. Às vezes, os calos fazem com que a gente solte o arado, não é verdade? Mas o Espírito Santo de Deus nos incomoda nessa noite para que a gente não abra mão da missão, do projeto, da ação, para a qual nós fomos chamados a realizar. Não sei se vocês já ouviram falar do irmão André, chamado contrabandista de Deus, ou melhor, agente secreto de Deus. Esse homem, entre aspas, perdeu a vida dele inteira anunciando o evangelho em lugares totalmente avessos à palavra de Deus. Por quê? Vou ler para você uma expressão dele, uma frase dele. Por causa disso aqui, ó. Qualquer cristão, homem ou mulher, pode ser a resposta de Deus para o mundo. Pois a resposta de Deus é Jesus, que está dentro daqueles que o receberam. A resposta de Deus para o mundo é Jesus. E esse negócio está dentro da gente e precisa ser propagado. Se eu não me engano, foi ele que veio aqui, Romão, você lembra? Ele chegou a vir em Betânia, ou alguém representando ele, teve um negócio assim lá atrás. E o convite para a gente é esse, meu irmão, minha irmã. Queria que você se colocasse em pé. Lembra que a gente está falando de uma jornada de propagação do Evangelho. De propagação, vivência, testemunho do Evangelho de salvação. E isso nos contempla em todas as áreas da nossa vida. A gente não deixa de ser servo de Deus quando está em ambientes não eclesiásticos. Não. Nós não temos vidas separadas, nossa vida não é fragmentada. Toda a nossa vida, todo o nosso ser, bendiz o nome do Senhor e testemunha a respeito dele ao mundo. E é por isso que a gente vai cantar essa canção. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior do que o meu. Por quê?
Porque nós fomos encontrados por essa tão grande salvação e nós temos algo dentro de nós que precisa ser repassado. Precisa ser dividido com o mundo, compartilhado. E antes que a gente cante, eu te peço, feche os seus olhos também. Eu não sei se você está disposto a isso. A abrir mão de elogios, de louvores, de agir no mundo de forma que haja impacto significativo, que causem consequências, possivelmente consequências para você. Talvez você tenha perdas, talvez você sofra perseguição por causa do seu posicionamento diante de Deus e dos homens. Mas o chamado é para ressignificar isso, aquilo que está doendo, aquilo que está causando desconforto. Fazer com que isso vire expressão de louvor, vire adoração, possa abençoar outras pessoas também de alguma forma. Quando você achar que a intervenção do Espírito veio e entender que não veio para você, glorifica a Deus em nome de Jesus, porque mais alguém se rendeu aos pés do Senhor. E quando a graça de Deus te alcançar com esse livramento, com essa graça, com esse escape, não se esqueça que não acabou por aí, existem muitas coisas ainda a serem feitas e Deus continua contando com você para anunciar esse evangelho de salvação. Senhor, eis-nos aqui, somos teus filhos e queremos viver essa realidade de andar contigo, de sermos teus, porque anunciamos as verdades de pessoas que vivenciaram isso e nós não somos diferentes. Agora é com a gente, Senhor. Conta com a gente. Usa as nossas vidas em nome de Jesus. Nos ensine a estar nesse lugar onde a tua alegria e o teu contentamento pela nossa vida é maior do que qualquer coisa que possamos receber. Que a gente possa fazer valer o que a gente às vezes canta aqui. Que estou gastando a minha vida pelo Senhor, que estou vivendo a minha vida por Ti, por Ele, para Ele, que seja realidade na nossa vida, Senhor. Dizer isso é muito difícil, é muito complicado, mas é possível em Cristo Jesus, não para que haja louvores nesse tempo e dos homens, mas para que o Senhor se alegre de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém.